Olá pessoal, sejam bem-vindos. Iniciamos mais um programa Fala Vereador. Este espaço foi idealizado para que a comunidade conheça um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelos nossos parlamentares jaraguaenses. O nosso bate-papo tem a participação dos vereadores mirins da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Hoje, nós entrevistaremos um vereador que se autodefine como simples, humilde, mas muito ligado à sociedade jaraguaense. Ele é filho de Valcir e da Dona Inês, casado com a Sonara, pai da Luísa e da Maria Helena. Com vocês, começa agora o Fala Vereador Jefferson Cardoso. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, André. Para mim é uma alegria, uma honra, né, estar aqui juntamente com os vereadores mirins, né, vereadores a qual brilhantam a nossa casa aqui num projeto, né, que incentiva para que vá para frente, né, os vereadores, nossos futuros vereadores aí de Jaraguá do Sul. Para mim é uma alegria estar com vocês hoje. Vereador, sinta-se à vontade, pode tomar café, tomar água durante o nosso bate-papo. Nós estamos rodeados dos vereadores mirins, que são estudantes da rede pública de Jaraguá do Sul. Assim como o senhor também foi estudante das escolas públicas do nosso município. E como estamos neste assunto escola, queremos saber como era o vereador Jefferson, aluno e em quais escolas estudou. Eu era diferente, eu acho, dos vereadores mirim. Eu era muito arteiro quando eu estava na escola, né? Eu era muito arteiro mesmo, mas sempre respeitei muito os professores, né? Era muito bagunceiro, né? Que eu sempre fui aquele de falar acima de 70 decibéis, muito, né, enérgico, né? Aquela coisa toda, né? Mas a gente sempre teve boas notas, né? Nunca repeti de ano, né? Concluí do primário até o ensino médio, concluí meus estudos na escola pública em nosso município, né? Mas eu era alguém assim, muito arteiro. Os professores que vão assistir esse vídeo vão lembrar do Jefferson, né? Algumas com saudade, outras com alegria, né? Que faz tempo que não vê o Jefferson, né? Mas eu era alguém realmente assim que era comprometido com as lições de casa, essas coisas todas, né? A gente sempre foi muito voltado para o estudo, tanto que entrei na faculdade com 17 anos de idade, né? Então isso é algo que marca na vida da gente também, né? Mas esse era o vereador Jefferson, né? Quando criança na escola. Conte pra gente, vereador, então uma dessas questões que o senhor autodefiniu como arteiro na escola, né? Para as pessoas que nos acompanham, para as professoras que vão assistir e vão relembrar desse episódio. O arteiro era que era bagunceiro em sala de aula, que era de ficar conversando, né? Que era mais nesse sentido, né? De bagunça em sala de aula mesmo, né? Às vezes falava mais com o professor, né? Colocava giz no ventilador para ligar o ventilador? Isso não. Na minha época era um pouquinho mais difícil dos dias de hoje, né? Hoje os professores trabalham e lidam com os alunos praticamente de igual, né? Hoje os professores falam, né? Naquela época os professores tinham mais autoridade, né? Não era de qualquer jeito, não que hoje os professores têm algumas limitações legais, né, do que existia antigamente, né? Antigamente os professores pegavam firme com a gente, não era assim de qualquer maneira, não. Não era como hoje a gente vê aluno batendo, não em Jaraguá do Sul, em outros estados, né, batendo em professor, aquele xingamento, não existia na minha época, né? A gente tinha muito respeito pelos professores, mas era o arteiro de pular janela, né, de escola, ir embora, gazear nesse sentido, né? Mas sempre mantendo a média, e eu controlava muitas faltas, assim, né? Eu sempre controlava muitas faltas porque no meu tempo reprovava, né? Se atingia ali, não atingia o coeficiente mínimo ali de presença, a gente acabava reprovando, né? Mas era assim, era meio arteiro assim, de gazear aula, ir para o centro, vagar e depois ir para casa, né? Isso aí. Mirins, anotaram lá naquele caderninho que vocês vão anotando a cada programa Fala Vereador, precisa respeitar o professor na sala de aula e também fora da sala de aula, né? Então vamos lá. De acordo com o vereador, o seu pai sempre foi uma pessoa muito presente na educação, incentivando e até recompensando com um prêmio se as notas viessem acima de 8. O meu pai não teve a mesma oportunidade que eu tive, né? O pai do meu pai, no tempo era mais difícil, né? Não conseguiu dar para o meu pai a mesma oportunidade que o meu pai conseguiu dar para mim, né? Então, realmente, ele era um grande incentivador do estudo, né? Ele ao mesmo tempo, ele punia, né? Quando a gente fazia algo de errado na escola, ou quando vinha
um bilhetinho para casa, não sei se na época de vocês agora tem bilhetinho também, vai bilhetinho para casa? Pois é, na minha época tinha esse negócio de bilhetinho, então era puxar a orelha, né, aquela coisa toda. Né? E ao mesmo tempo, meu pai sempre recompensava a gente assim, né? Ó, filho, se atingir tanto de média, se passar direto, né? Não ficar em recuperação, o pai dá uma bonificação aí para você, aquela coisa toda, né? E tanto para mim quanto para o meu falecido irmão, né? E isso foi uma maneira de incentivo, né? Eu tinha e tenho até hoje, né? Muito respeito pelo meu pai e a gente também tinha muito medo, né? Pelo pai, pela mãe. Então, sempre puxava a orelha da gente para ir bem nos estudos, assim, né? E a gente, de certa maneira, levava ao pé da risca, né? Mesmo sendo um pouco arteiro, a gente tentava levar ao pé da risca ali a questão realmente da aula. Meu pai foi um grande exemplo para mim em educação, na escola, como um cidadão de bem, né? Vereador, agora começa uma parte de interação com os vereadores mirins. Ai. Alice, está pronta? Vereador Jefferson, na escola, qual era a sua matéria preferida e qual você menos gostava? A minha preferida sempre foi matemática, né? Eu sempre me dei muito bem com cálculo, né? Matemática, física, né? Gostava um pouquinho de química também. Agora, as matérias que eu menos gosto e tenho uma dificuldade, que eu sou meio dislexo, é com o português. Tenho uma dificuldade enorme com o português, né? Me esforço muito para procurar sempre fazer as pronúncias corretas da palavra, né? Mas português eu odiava. Até hoje eu odeio. Até hoje eu odeio. Mas tinha bastante dificuldade com português. As demais matérias, assim, matéria de cálculo eu sempre fui muito bom, sempre melhores notas assim eu tive. Né? Para tranquilizar o vereador, você não é o único com questões relacionadas à língua portuguesa, porque muitas pessoas que já sentaram nessa poltrona falaram para os nossos mirins e para quem nos acompanha sobre a língua portuguesa. Helena, vamos lá? Vereador, tem alguma situação interessante que aconteceu quando era aluno e que gostaria de compartilhar conosco? Tem algumas situações, né? Mas dentre elas, assim, que ficou marcado na minha vida, em questão de estudo, de aula, escola, né, foi sempre o amor muito grande dos professores para comigo, né? Comigo e com os demais alunos, assim, né? Ao mesmo tempo que existia uma certa rigidez, assim, existia muito amor também, né? Me lembro que eu estava no jardim, na época era jardim, não sei se existe ainda jardim nas escolas, né? Jardim, depois vai para o pré e primeira era na época, né? E nesse período nós passamos uma situação um pouco difícil, né? Que eu acredito que alguns de vocês que estão aqui já devem ter passado também, né? A gente passava, meus pais enfrentavam um divórcio na época, né? E ali a criança sempre acaba sendo muito afetada com essa situação, né? E eu era pequenininho e ali as professoras sempre levavam a gente com muito amor e carinho, né? Eles ficavam com o olhar mais atento para nós nesse momento difícil, assim, né? E isso ali foi o que me chamou a atenção. Teve professor que, inclusive, me levava até para casa, né? Que a gente estava passando um momento difícil. Pois, claro, superou, a gente entendeu, né? O que era o divórcio, mas quando criança é mais difícil de entender. Então, isso aí ficou muito, muito marcado, assim, na minha vida, sabe? Esse carinho, esse amor, cuidado do professor. Eu era muito doente também, André, e colega ali que fez a pergunta. Eu era muito doente quando criança também, né? Outro cuidado que tinham muito, e me lembro muito, é da escola, Valdemar Schmitz, né? Que eu estudava. Eles chegavam a me levar para o médico, professores, né? Eles tinham esse cuidado, essa atenção mais próxima assim, do aluno, né? E isso é coisa que ficou marcado na vida da gente, sabe? Marcado mesmo, e os professores que vão nos assistir, a gente sabe que tem muitos na rede pública municipal e estadual que também trata da mesma forma, né? Agora a pergunta é com o Vitor. Vereador Jefferson, qual era a sua comida favorita da merenda da escola? Pois é, eu era uma bolinha quando eu era criança, sabe? Eu era bem gordinho e, eu lembro de tantas, né? Da saudosa merendeira, saudosa não, que é viva ainda, a irmã Lourdes, né? Ela fazia, vocês conhecem ela? Não? A irmã Lourdes fazia cada comida lá que, pelo amor de Deus, né? Era aquele famoso que ia para a escola só para comer merenda quase, assim. Era galinha com polenta ensopada, que eu adoro, né? Até hoje. Era macarrão com salsicha. Meu Deus, nunca comi um macarrão de salsicha tão gostoso, uma comida tão simples, né? Mas eram essas que marcavam a gente, né? Que tinha, né? Que vem na memória, assim, eram essas, né? Da merenda escolar. Era uma merenda sempre muito... Dava para repetir, não sei se pode repetir hoje, pode, né? Pois é, na época dava para repetir e eu ia ficando grande, né?
Esse é um momento bem descontraído, porque a gente relembra muitas questões, principalmente da merenda, que era um momento ali na hora do recreio de interação até com as outras pessoas da escola, né? As professoras hoje é proibido no município, né? Que é um absurdo isso para mim, né? Mas no nosso tempo, os professores comiam junto com os alunos, né? Cada um pegava o seu prato de merenda, também ficava com a gente ali, né? Hoje, professor, não sei se vocês sabem, é proibido comer a merenda do aluno, que é um absurdo, vai comida fora, mas não pode servir o professor. Não, isso é um escárnio. Mas era essas coisas que a gente lembra, assim, né, de merenda. Rafaela, agora a pergunta é com você. Na época de criança, quais eram suas brincadeiras favoritas? Rapaz, eu sempre não fui muito ativo, assim, quando criança, de brincadeira, assim, né? Tanto que o gordinho sempre ele é mais do videogame, né? É mais de jogo de tabuleiro. Eu era péssimo no futebol, só até hoje, né? Tinha o período de quadra, de seleção ali, ó, cada um escolhe aí quem que vai jogar no time de quem. Eu sempre ficava por último, né? Então, eu sempre fui muito ruim para esportes assim que exigem mais esforço físico, né? Então, a gente era mais do tabuleiro, era muito bom no xadrez, ping-pong, gostava de ping-pong também, né? E em casa era videogame mesmo, não era muito de estar na rua, assim, correndo e coisa assim, né? Quem vê, né, nessa atividade hoje toda, né? Quem vê, parecia que era um esportista, né? Mas não. Sempre fui bem devagar para esporte. Aos 17 anos, o vereador Jefferson prestou um vestibular para o curso de Direito. Foi aprovado e iniciou a graduação aqui na Faculdade Católica. E aos 22 já estava formado. Porém, quando o vereador era criança, tinha em mente alguma outra profissão? Conte para nós o que o senhor queria ser quando crescesse. Então, na verdade, eu tinha um sonho de ser médico, né? Quem tem sonho aqui de ser médico? Aqui tem alguém que tem sonho de ser médico? Pois é, né? Tem que se esforçar muito, né? E vocês têm total condição de ser um médico, né? Mas no meu tempo, né? Eu sempre quis ser médico, mas as condições da época eram mais difíceis, né? Eu trabalhava, né? Trabalho desde os 14 anos de idade e estudava ao mesmo tempo, né? Então, um curso desse preparatório para ir para o vestibular, às vezes a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro para fazer cursinho, aquelas coisas todas, e a gente não tinha isso, né? E, então, meu sonho era ser médico. Daí, posteriormente, né, o meu pai falou, não, filho, já que não vai tentar nada agora, então faça um outro vestibular aí que te agrade e vai fazendo, mas não fique parado nos estudos, não fique, né, esperando uma coisa assim que tu vai fazer, mas comece alguma outra coisa e põe na frente, se quiser mudar, tu muda, né? E daí eu peguei paixão por essa área do direito, né? Concluí, fiz 2 pós-graduação depois, né? Depois passei no concurso público, né? E foi algo que a gente acabou se apaixonando mesmo, né? Que é a área do direito, né? Aí foi o sonho. Profissionalmente, independente da profissão que a gente vai exercer no futuro, nós sempre temos alguém que nos inspira. Conte para nós, vereador, em quem você se inspirava quando era criança? Pois bem, quem eu me inspirava quando era criança, eu acho que a maioria de vocês aqui se inspiram também, que é no pai da gente, né? Não sei se todos se inspiram no pai, na mãe, né? Eu era alguém que sempre me inspirei muito no meu pai. Meu pai sempre foi muito trabalhador, assim, sabe? Muito trabalhador, muito honesto, muito correto. E a gente se espelhava, assim. Meu pai sempre foi muito lutador, assim, tentava, né, ajudar a sociedade no seu voluntariado que ele fazia também. Foi presidente da Associação de Moradores. E a gente sempre via ele muito interagido, assim, com a sociedade, né? Na empresa dele, depois que ele teve, né? Sempre ali tentando ajudar as pessoas. E aquilo foi sempre algo que chamou a gente, né? Porque em casa a gente via alguém muito rígido, assim, né? Que meu pai sempre foi muito rígido, né? E lá fora ele era uma pessoa muito boa, assim, ele sempre tentava ajudar todo mundo e aquilo a gente lembrou, né? Dar uma educação firme, né? E ao mesmo tempo ajudar quem precisa, né? Então, eu sempre me espelhei muito no meu pai, assim, muito, muito mesmo. Até hoje, né? Muitas das coisas assim a gente tenta tirar do que a gente aprendeu quando criança e depois de adulto, que eu trabalhei um tempo com ele também, né? E é importante, vereador, quando as nossas referências vêm de dentro de casa, da família, né? E toda essa valorização e todo esse sentimento que você transmitiu durante a sua própria resposta agora na pergunta. O Matheus está preparado para fazer uma pergunta para o vereador. Vereador, qual foi seu primeiro emprego
E quantos anos o senhor tinha? Pois então, na época nem podia, cara. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Na época, tu começava a trabalhar registrado com 16 anos, né? Só que aquela vontade de ter o dinheirinho para te poder comprar as coisas, eu acho que vocês todos têm essa vontade, né? De ter um dinheirinho para poder comprar as coisas. Então, já fui à caça de um trabalho já bem cedinho, né? Então, na verdade, comecei com 13 anos, né? Eu trabalhava em uma oficina de bicicleta ali, na verdade, consertando bicicleta. Ajudava, na verdade, nem trabalhava, nem vou dizer que é trabalho, né? Ajudava ali e o cara me dava uns trocadinhos assim, né, para ajudar ele. Aí depois eu consegui um emprego aos 14 anos de idade, né? Frio, não tinha registro, né? De office boy, né? Aquele menino que anda de bicicleta cobrando, não sei se você já veio pela rua. Não sei se existe essa profissão ainda, né? Mas saía cobrando aí, né, os clientes da contabilidade, aquela coisa toda, e voltava a fazer serviço de banco, essas coisas assim, né? Então, trabalhei dos 14 até praticamente 17 anos com isso aí, né? Então, foi meu primeiro emprego de office boy. Foi um dos empregos assim, que eu mais aprendi na minha vida. Um emprego simples, mas ao mesmo tempo, André, assim que me fez aprender o contato, o relacionamento, né? Hoje a geração mudou um pouco, a gente está mais na era digital, celular, e às vezes a gente perde esse contato. E essa minha profissão me levava de ponto, em pessoa com pessoa, e conversava todo dia e falava com alguém, né? E aprendi bastante com isso ali, bastante mesmo, tenho bastante alegria dessa minha primeira profissão. Trabalhei por 14 até 17, dá 3 anos, né? 3 anos trabalhei com essa profissão. Exatamente. Vereador, e para quem acompanha a sua trajetória, percebe que o senhor usa muito as redes sociais e tem muita facilidade em cativar o público através dos seus vídeos. De onde vem a sua facilidade para comunicação e oratória? Rapaz, eu não sei, eu acho que vem do céu, uma coisa assim, né? Não sei o que acontece, né? E ainda eu brinco às vezes com alguns colegas vereadores, quando eu tô brabo aí, parece que sai tudo, né? Daí vem mesmo aquele negócio todo ali. Vocês já viram o vídeo meu já? Pois é. Nada a ver, né, com o que eu estou sendo agora, né? Mas aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, André, a gente fala com veemência, mesmo com força, com vontade, né? E isso eu acredito que é uma inspiração de Deus mesmo, porque tem que ter um dom, né? Para falar, para convencer. E eu digo que mais do que falar e convencer, hoje na Câmara de Vereadores eu sou um instrumento de pressão. Às vezes a gente não consegue muito nos convencer na conversa, aquela coisa toda, né? A gente faz uma mídia, né? Um vídeo, explica o que está acontecendo, rapidinho as coisas se resolvem. Não sei o que acontece, é que o público tem medo de vídeo, né? O público tem medo de estar na mídia, né? E de alguma forma acaba resolvendo o problema, seja na saúde, muita coisa na educação, de servidores públicos, né? Das pessoas que mais precisam. Então eu digo que é um dom falar, né? Tu vê a criançada aí assistindo a gente, né? Quem diria que um dia criança ia querer ficar assistindo político. Todo mundo tem raiva de político, né? E a gente conseguiu mudar esse cenário em Jaraguá do Sul, né? Hoje a gente tem, André, e o colega fez a pergunta, mais de 5,7 milhões de acessos todos os meses, né? Nas nossas redes sociais. E isso, de alguma forma, está atingindo um público e esse público está se sentindo representado com isso. Para mim é um motivo de alegria. Eu nunca quis entrar na política para dar tristeza, né? A gente sempre lembra que a gente tem que dar orgulho para alguém. É para o pai, é para um filho, é para a esposa, para a sociedade. Então, no cargo ao qual a gente exerce como vereadores, vocês como vereadores mirins, vocês têm que dar orgulho, vocês têm que dar o melhor de vocês, e isso eu me dedico de verdade. Eu gosto do que eu faço, sabe? Mesmo que me incomoda bastante, mas eu gosto. Dos vereadores mirins, quem já tem o seu canal numa rede social também interage com o seu público pelas redes sociais. Não temos nem ninguém aqui da geração youtuber, da geração TikTok, da geração... Isabelle tem cara que... Quando a gente faz entrevista para a câmera, a gente acaba interagindo com o público. E eu acho bem legal que, como os suplentes não têm tanta oportunidade de colocar projetos, esse é o cargo deles, fazer entrevista com os outros e acabam interagindo todo mundo. Olha que legal. Bacana, é bem isso mesmo. Laura Daniele, agora a pergunta é com você. Vereador Jefferson, nós gostaríamos de saber como o senhor resolveu entrar na política. Pois é, na verdade eu nunca quis entrar na política, né? A política veio ao meu encontro, na verdade, no momento mais difícil que eu passava na minha vida, né? Então, existe 2 formas até, esses dias eu estava dando uma palestra vocacional política numa igreja aqui de Jaraguá do Sul, né? Existem 2 formas de tu entrar na política, né? Uma porque realmente tu tens
já essa propensão, tu já tem essa tendência, né, na tua vida de ser um político, ou tu entra para alguma situação aleatória que te provoca a ir à política, né? No meu caso, a minha raiva, a minha indignação com as coisas erradas que me levaram para a política, né? Eu passava um momento bastante difícil em que eu estava no fundo do poço e ficava olhando para cima, meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? Como é que as pessoas vão acreditar em mim, né? E aquela coisa toda. E me veio a ideia, eu vou entrar para a política. Assim como o que eu estou passando, deve ter muitas outras pessoas que passam também. E eu vou passar a ser voz, né? Eu já tinha um canal no YouTube que estava com 52 mil seguidores. A área a qual eu batia na época, que eu me comunicava com as pessoas, era uma outra área de atuação. E eu acabei indo para a área política justamente por essa raiva que eu sentia, né? Vocês vão sentir raiva. Vocês, num momento da vida de vocês vão estar numa fila, vocês vão sentir raiva. Vocês vão se sentir impotente de querer fazer algo e não poder. Por exemplo, quando vê um parente esperando tanto tempo uma fila para atendimento, vocês devem ter alguém, um parente desse jeito. Isso provoca raiva na gente, né? Quando a gente vê, por exemplo, o que acontece hoje no cenário nacional, de coisas erradas, né, acontecendo, e a gente não pode fazer nada, a gente aqui é pequeno, né? Nosso poder é desse tamanho, e a gente tenta, quer fazer, quer mudar, e a gente só pode mudar realmente a política. E assim, ó, tem que gostar da política. Se você não gosta da política, você vai ser mandado por alguém que gosta. Então tem duas formas de tu experimentar isso, né? Entrando e sendo a voz, ou deixando que os outros sejam a voz de vocês, né? Por vocês. A próxima pergunta será feita pela Mirella. Antes de entrar na política, alguma vez o senhor já pensou nessa possibilidade? Não, nunca tinha pensado assim, né? A minha vida ela estava trilhando por um outro caminho, né? Eu tinha saído da faculdade, eu trabalhava na Procuradoria-Geral do Estado aqui, né, em Jaraguá do Sul, e trabalhei já no Procon de Jaraguá do Sul também. Então a minha vida estava seguindo outro caminho, assim, né? Então, e estava dando certo, assim, né? Financeiramente, profissionalmente, eu estava indo bem, assim, né? Então, eu passei no concurso público em 2013, estava já também trabalhando como policial penal. Então, a minha vida financeira estava bem, né? Não pensava em outra coisa. Em 2018, aconteceu um episódio com a minha vida que mudou meus pensamentos, onde a questão financeira já não era mais tão importante para mim. A minha questão era mais moral, pública e brigar por quem precisava. Mudou totalmente assim a minha visão. Ali eu acabei entrando, foi em 2018, 2019, comecei a me envolver, né, num cenário da minha vida, e 2020 fui candidato a vereador e fui à 10ª cadeira do Legislativo, né. Foi bem rápido a minha vida pública, assim vamos dizer, né? Normalmente o político ele se prepara por muito tempo, né? Ou já vai se envolvendo com a comunidade, aquela coisa toda. Eu nunca tive isso. Nunca fui de estar envolvido com comunidade, associação de moradores, estar puxando o saco desse ou daquele para ser alguma coisa. Nunca fiz isso. Sempre andei com a minha cabeça, com o meu pensamento e com as pessoas que estão assistindo em casa aí, que acompanham o nosso trabalho, né? E essas pessoas acreditarem em mim, né? A próxima pergunta será realizada pelo Vinícius. Agora, como vereador eleito de Jaraguá do Sul, quais têm sido suas maiores lutas? Pois bem, minhas lutas, na verdade, são várias, né? Tudo que tem encrenca, eu me envolvo. Tudo que tem problema, vai estar o vereador Jefferson lá. Saúde, educação, acessibilidade. Entrei numa briga agora por acessibilidade para pessoas portadoras, pessoas que são deficientes auditivas ou que são surdas, né? Entrei numa briga, então tudo onde tem encrenca, onde pessoas que não têm voz precisam da gente, eu estou lá, né? As nossas principais bandeiras hoje aqui na cidade têm sido, né, o resgate e a confiança no trabalho do servidor público, a valorização deles, que no passado pintaram uma coisa que servidor nunca foi, né? Então a gente está tentando resgatar isso, tentando dignificar isso, graças a Deus, e eu tenho que ter esse elogio, a nova administração da prefeitura está tendo essa valorização, né? Então foi uma das coisas que a gente começou a brigar no início do mandato. Saúde, limpeza e moralização, que sempre foi meu lema, né? Então a gente, não sei se vocês acompanharam também, a maior faxina que aconteceu no município foi a questão do SAMAI, né, onde várias pessoas foram exoneradas, onde corre uma CPI na Câmara de Vereadores. Então são essas bandeiras, limpeza, moralização, né, a saúde, a gente tem brigado muito, vou de madrugada nos hospitais, acompanho
as filas, né? Tem contato com diretores de hospital, ligo quando tem coisa errada, estou lá em cima, realmente que esse é o papel do vereador, tá? O papel do vereador não é estar na Câmara ali como vocês viram. O papel do vereador é estar na rua, todo dia ouvindo e vendo o que as pessoas precisam, né? Então esse é o meu principal papel hoje na política, né? É estar na rua com o povo e levantando essas bandeiras fortes, saúde, educação e a limpeza e a moralização que tem acontecido no nosso município. Esther, a próxima pergunta é com você. Além de vereador, o senhor também exerce uma função na segurança pública. Pode nos contar como é conciliar essas duas atividades? Rapaz, é bem difícil. Meu Deus do céu. É muito difícil mesmo, né? Eu estou aqui agora fazendo entrevista com vocês, daqui a pouco vou sair e vou ter que ir para o presídio, né? Eu sou policial penal, né? Passei no concurso público em 2013, né? Fui chamado em 2015, já estou 8 anos já no sistema prisional, trabalho aqui no presídio de Jaraguá. E não é fácil, né? A gente trabalha numa escala de plantão de 24 horas. Muitas das vezes saio do meu plantão após trabalhar 24 horas, ficar dia e noite lá, e vou direto para a Câmara de Vereadores, né? E da Câmara de Vereadores, depois vou para a rua. O assessor está aí acompanhando aí a gente, né? Vou direto para a rua, atender pessoas, né? É árduo, né? Se for hoje fazer um comparativo, né? Sobre as duas profissões, qual que eu tenho mais trabalho, cargo de trabalho de vereador me toma muito tempo, né? Que lá na polícia, no presídio, a gente trabalha numa escala de 24 horas, aí eu folgo 72 horas, né? Depois 24 horas e assim sucessivamente, né? São 40 horas semanais. Agora já a Câmara de Vereadores, eu sou vereador 24 horas. Não tem dia nem horário, as pessoas mandam mensagem, quando vocês forem vereadores também, titulares da cadeira aqui do município, vocês vão ver que o povo manda mensagem para vocês de madrugada, né? Não tem horário de manhã cedo, fim de semana, feriado, né? Não tem dia, não tem horário. E vocês serão vereadores 24 horas. Não tem meio campo, né? Mas não é fácil, colega, não é fácil, é bem cansativo. Às vezes falta um pouquinho em casa com isso até, né? A gente tem família, tem 2 filhos, né? Agora, recentemente, peguei 3 dias, fui dar uma volta com as minhas meninas, que a gente vê crescer, passa tão rápido e a gente quase não está muito presente, né? Quem quer trabalhar, né? Tem vereador que não trabalha. Não vou dizer que seja de Jaraguá do Sul, né? Mas tem vereadores que não trabalham, né? Você não vê uma atividade em Jaraguá do Sul. Eu tenho a alegria de ser o vereador mais atuante da história de Jaraguá do Sul, tá? Mais atuante mesmo, que está todo dia nas ruas, está todo dia gastando gasolina e sola de sapato, tentando conversar com as pessoas e buscando o melhor para Jaraguá, sabe? Tem que trabalhar de verdade, né? Não tem jeito. Tem que conciliar. Assumir essa missão, tem que ir até o fim. Isso mesmo, vereador. Nós já conhecemos um pouco melhor a sua história e o seu trabalho, mas nós ainda temos outras curiosidades. A proposta agora é fazermos um bate-bola com o vereador. Nós falaremos sobre alguns temas e o senhor poderá definir com apenas uma palavra. Mas quem faz esse bate-bola são os vereadores mirins. Podemos começar? Vamos lá. Mirins, estão preparados? Então, vamos lá. Começando pela Helena. Cor. Azul. Signo. Áries. Medicina. Profissão mais humana do mundo. Era uma palavra só, né? Mas não tem problema. Segurança pública. O caminho. Educação. Tudo. Política. Essencial. Amor. Família. Futuro. Humanidade. Dando sequência ao nosso programa, e é sempre importante destacar que cada vereador que aqui chega, nós temos um bate-papo e uma conversa muito reveladora. E com ela, nós encerramos este bate-papo com o vereador Jefferson Cardoso. Queremos agradecer pela sua disponibilidade e passamos a palavra para que você faça as suas considerações para os nossos mirins e para as pessoas que nos acompanham. Pois bem, quero agradecer novamente, André, a oportunidade, né? Vocês, vereadores mirins, aí pela paciência também, né? Hoje conheceram um pouquinho um outro lado do vereador Jefferson, não é só brabo, só aquele que está dando os pontapés, né, na tribuna, aquela coisa toda, né? A gente tem família, a gente tem história. E eu
eu quero deixar um recado para todos que nos assistem. Na minha vida, as coisas sempre veio muito naturalmente, né? Muito naturalmente. Nunca precisei forçar nada, nunca precisei pisar na cabeça de ninguém para subir um degrau a mais, né? E quando as coisas vêm naturalmente, ela vem realmente para dar certo, né? Então eu digo para vocês seguir esse exemplo, esse caminho, né? De deixar as coisas acontecerem, avançarem na vida de vocês naturalmente. Nunca forcem absolutamente nada e nunca atropelem nada e nem ninguém para chegar no topo, tá? Vocês podem muito, e você de casa também pode muito. Hoje nós conversamos com mais um vereador de Jaraguá do Sul. Vocês podem assistir a todos os nossos programas nas redes sociais. Aproveitem para curtir, deixar o seu recado, fazer a sua pergunta e não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Um grande abraço a todos e até o próximo Fala Vereador.